Amigos e amigas, sejam bem-vindos à nossa aula de EAD sobre Atos dos Apóstolos, capítulos 2, 3, 4, 5. Ou melhor, nós vamos comentar os discursos de Pedro e também as comunidades idealizadas por Lucas, que se encontram também nestes capítulos 2 até 5. Vamos, num primeiro momento, comentar de forma genérica os discursos de Pedro, que nós encontramos o primeiro, logo depois da descida do Espírito Santo, no capítulo 2, versículos 13 e 14 em diante. Depois encontramos um segundo discurso de Pedro, no capítulo 3, depois da cura do paralítico. E no capítulo 4 temos mais um discurso de Pedro diante das autoridades. Vamos dizer em primeiro lugar para você que estes discursos na realidade não são de Pedro, são de Lucas. Já vamos dizer o seguinte: imagine você que Pedro tivesse feito estes discursos. Lucas não estava lá para anotar. Então, isto é teologia lucana e não petrina. O que Lucas, nos anos 80, quando coloca esses discursos na boca de Pedro, o que ele quer dizer? Ele quer mostrar nos três discursos que os apóstolos estão aí para testemunhar. Testemunhar o quê? A vida histórica de Jesus. Ele passou fazendo bem, que os chefes o entregaram à morte, ou condenaram, que ele passou pela cruz, pela morte, sepultura e ressurreição. Se vocês lerem os três comentários de Lucas, no capítulo 2, 3 e 4, vocês vão encontrar sempre, com palavras diferentes, mas sempre essa mesma história. Jesus passou fazendo bem, os chefes de vocês o entregaram à morte, Deus o ressuscitou. E disto nós somos testemunhas. O papel dos apóstolos é testemunhar a vida, a paixão, morte e ressurreição, como mistério central da nossa fé, que é chamado de querigma. Ou seja, a fé cristã se apoia neste mistério. Mais tarde, São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que a ressurreição de Jesus é a certeza da nossa ressurreição. Então, diríamos que os discursos que Lucas coloca na boca de Pedro, eles são relativamente simples. Eles não têm uma teologia muito bem desenvolvida. Aquela teologia que nós vamos encontrar nas cartas paulinas mais tarde, de que Jesus morreu pelos nossos pecados, de que era uma morte expiatória, ou se quisermos, uma morte vicária, isto nós não encontramos na teologia lucana. Lucas parece não conhecer essa teologia. Ele apenas cita isto uma vez na instituição da Eucaristia, quando ele diz: isso é meu corpo dado por vós, meu sangue dado por vós. Mas ele nunca coloca a teologia de que Jesus morreu pelos nossos pecados, que é tipicamente paulina, joanina também mais tarde, né?
Lucas, então, só trouxe isso na instituição da Eucaristia, no capítulo 22, e nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, ele também tem essa teoria. Alguns biblistas consideram que isso de fato foi um erro de cópia, ou melhor dizendo, uma complementação de cópia. Algum copista copiou e colocou esse versículo. E quanto ao que se refere ao relato da instituição da Eucaristia, Lucas 22, 19 em diante, costumam os estudiosos dizer que aquilo lá é uma cópia de 1 Coríntios 11, 17 em diante. Então, analisando ou sintetizando os discursos de Pedro, diríamos que ali está uma cristologia arcaica. Esta cristologia arcaica, ainda não muito desenvolvida, ela fica no fato em dizer que Jesus passou fazendo bem, os chefes o entregaram à morte, Deus o ressuscitou. E disto nós, apóstolos, somos testemunhas. Até a próxima aula. Paz e bem.